devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Que a misericórdia de Deus seja conosco. Palavra de hoje. Cuidando para não ser reprovado. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra e que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, pastor Pedro Cordeiro vos falando, Ministério Restituição com Cristo, né? Estamos começando mais um devocional para edificação da sua alma e fortalecimento da sua fé. Hoje nós estamos com um tema maravilhoso, sabe qual é? Cuidado para não ser reprovado. Olha, como é ruim, né? Quando a gente vai fazer uma prova, né? O Enem, prova de direção no Detran, não é ruim quando a gente é reprovado, não é? Só que essa reprovação aqui vem do alto, tá? Então, o tema de hoje está, olha, instigante para você poder aprender como não ser reprovado. Vamos lá? Então, nosso texto, tema, nós podemos tirar do primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 27, que diz o seguinte: Antes subjugo o meu corpo e eu reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha, todo aquele que crê no Evangelho recebe de Cristo uma missão. A missão de anunciar a outros estas verdades para que possam também crer e serem salvos por meio delas. É ou não é? É. Marcos capítulo 16, de 15 a 16 diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Paulo, porém, nos fala de um cuidado que todo cristão e pregador do evangelho deve ter: o de não se descuidar de si mesmo na prática do evangelho, a fim de não correr o risco de que, levando a salvação a outros, ele próprio se desvie do caminho da vida eterna. Olha que tremendo, é ou não é? Olha, o evangelho só é fonte de bênção para aquele que verdadeiramente tenha a preocupação de cumpri-lo em sua vida. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Olha que tremendo! A única maneira de demonstrarmos o nosso amor a Deus é cumprindo a sua palavra. Quando fazemos isto, o amor que ele demonstrou por nós se intensifica e permanece para sempre conosco. Olha só o que diz João, capítulo 14, de 21 a 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha que tremendo! Deus vai fazer morada no teu coração. Deus já fez morada no teu coração, é ou não é? Porque você não é um reprovado, é ou não é? O cristão, por mais que ainda não tenha atingido o estado de santidade, não pode jamais abandonar o processo de santificação, conformando-se com a prática do pecado. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha, se permitimos que o pecado se torne algo normal e corriqueiro nas nossas vidas, o único sacrifício válido para a nossa justificação, ou seja, a morte de Cristo na cruz no Calvário, já não terá eficácia para nós. Eita, é tremendo isso, hein? Olha, presta atenção para não ser reprovado, viu? Não deixa seus pecados se tornarem coisas do seu dia a dia, tá? Que não deixe o seu pecado se tornar o seu modo de vida.
Cuidado, senão você pode ser reprovado. Pode não, é reprovado. E não vai para o céu não, tá? Vai para o lago de fogo e enxofre. Olha que tremendo. Vai lá pro inferno, sabia disso? Oh, meu Deus, não seja reprovado não. Deixa Deus habitar no seu coração. Deixa Deus fazer morada no seu coração. E os pecados que você tem, o espinho da sua carne, aprenda a conviver com ele, mas não praticando o pecado, viu? Não deixe o seu pecado se tornar uma coisa constante do seu dia a dia, né? Porque senão, então, como fazer para não sermos reprovados, né? Porque se a gente continuar, a gente vamos ser reprovado. E como então nós podemos fazer para não sermos reprovados no próprio evangelho que pregamos? Olha, Paulo ensina o segredo. Ele diz, sabe o que ele diz? Olha só, vem comigo. Olha só, vem comigo voltando no texto que nós lemos na carta de 1 Coríntios. Olha o que diz. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Olha o segredo aí, para você poder aprender a poder rejeitar o pecado. É assim, ó, a única maneira de permanecer aprovado diante de Deus é vivendo constantemente a mortificação da vontade da nossa carne. É difícil? É difícil, eu sei, é difícil, mas não é impossível, né? Então nós temos que viver constantemente a mortificação da vontade da nossa carne, a qual é contrária à vontade de Deus. É ou não é? É. Colossenses capítulo 3, versículo de 5 a 6 diz o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eita, que coisa tremenda. Você quer ser filho da desobediência? Quer? Você quer ser filho da desobediência? Você quer ser reprovado? Escute esse devocional com atenção, tá? Se possível, ouça e reouça. Anote as passagens, leia, releia, deguste, para você poder trazer para a tábua do seu coração e viver essas palavras que eu estou falando aqui, tá? Não vai se perder não, viu? Não deixe ser reprovado. Seja um crente aprovado, vivendo a palavra, mortificando a sua carne e rejeitando o pecado. É assim que nós temos que ser, viu? É difícil? É, mas não é impossível para aquele que luta diariamente contra a tendência pecaminosa da sua carne e verdadeiramente não se deixa escravizar pelo pecado. A Bíblia diz que já não há mais qualquer condenação. Olha que tremendo! Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que tremendo, hein? Alcançarão as promessas do evangelho que anunciam. Então, vigiando para não me privar a mim mesmo das incomparáveis bênçãos do evangelho que tenho oferecido a outros, eu vou vivendo debaixo da graça do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que eu possa ser um crente aprovado e herdar o reino de Deus. E como eu sempre digo, glórias ao Senhor Jesus. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the Word. A ministry of defense of the gospel.